Oi, tudo bom? Eu tô aqui na frente do meu computador de novo, porque hoje eu quero falar sobre alguns tipos de transições. Transições em vídeos são ferramentas que você pode usar para transitar de um vídeo para o outro. Então eu tenho a imagem 1 e para ir para a imagem 2 eu vou usar uma transição. E essa transição pode ser de várias formas. Eu separo elas em 3 categorias, que são as transições de corte, que eu vou usar simplesmente um corte para passar da imagem 1 para a imagem 2, o que é bem normal. Pode ser um J-Cut ou um L-Cut, que aí eu vou usar um pedaço da imagem anterior que tá sem som para transitar para a próxima imagem, que nem o que eu acabei de fazer. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso simplesmente usar a imagem da cena seguinte, que ainda está sem som, para cortar da imagem 1 para a imagem 2. Que é exatamente o que eu acabei de fazer. E além desses 3 cortes, você tem vários outros tipos de corte. E a gente vai para a segunda categoria, que é a categoria de sobreposição. Então vou ter um corte seco da imagem 1 para uma imagem 3, que vai aparecer na tela e vai transitar da imagem 1 para a imagem 2. Então pode ser um B-roll, pode ser um insert, pode ser um texto, qualquer coisa que faça com que a sua atenção saia da imagem 1 e da imagem 2, da transição da imagem 1 para a imagem 2, para aquela imagem que está aparecendo. E além dessas duas transições, a transição de corte e a transição de sobreposição, eu tenho também a transição de efeito. Então, por exemplo, um whip pan, que é aquilo que eu faço no final dos meus vídeos. Um wipe, que é mais ou menos eu pegar e fazer isso aqui, além de muitos outros. Então isso é o que chamo de transição de efeito. E eu vou falar aqui bem rapidamente sobre cada tipo de transição, sobre esses 3 tipos que eu falei, e mostrar um pouco como é cada um. Então eu tenho aqui o Premiere Pro. Esse é um vídeo que eu fiz falando sobre ideias já tidas, e aqui a gente vê 2 tipos dessas transições. A gente vê a transição de corte normal. Aqui eu uso muito J-Cut, é uma coisa que eu uso bastante. Para ficar melhor o J-Cut, eu reduzi aqui o meu vídeo para mostrar aqui. Então aqui a gente tem o primeiro vídeo que está passando e aí depois tem o segundo vídeo. O segundo vídeo é esse arquivo aqui, que está com esse outline branco aqui, esse traçado branco. A gente vê que ele começa antes da imagem, o áudio começa antes da imagem, o que forma um J. E é simples assim. Se eu fizesse o contrário, agora não vai fazer sentido porque está o áudio aparecendo, mas se eu fizesse essa imagem aqui aparecendo sem áudio nenhum e aqui continuando tendo o áudio, a gente vê aqui um L. Tem um L aqui que está formando e esse é o L-Cut. E é simples assim. E tem o outro corte que eu falei que é o corte seco, que aqui tem imagem 1, cortou a imagem 2. E é isso. Nada demais. E a gente tem um outro corte também que a gente pode usar, que é o corte usando o zoom. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem e eu quero passar para uma próxima, só que elas não se conectam diretamente, tem um espaço onde eu paro para pensar no que eu estou falando, ou se eu paro para respirar e eu quero cortar essa respiração, só que se eu botar elas um do lado do outro, você vai perceber, eu vou e faço um zoom. Só que para não me prolongar nos cortes, eu já vou direto para o segundo, que é o de sobreposição. Sobreposição seria tipo eu fazer isso aqui. Então eu usei um texto para eu transitar de uma imagem para outra. Isso funciona bastante em vídeo de perguntas e respostas. Isso funciona também em vídeo de tópicos. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre um tópico, logo no início do vídeo aparece tópico 1, aí eu começo a falar sobre esse tópico. E aí quando eu estou terminando de falar do tópico 1, já tem aquele fade do áudio, já troca a imagem, aparece lá tópico 2, e aí a música aumenta, passa um tempo ali, uns 3 segundos, a música diminui, entra a minha voz enquanto tá aparecendo aí no tópico 2, eu começo a falar do tópico 2, depois ali o tópico 2 sai da tela, volta a minha imagem, a música já vai estar baixa e aí eu posso continuar o meu vídeo. Ou também a gente pode usar outros tipos de transições, tipo essa aqui, que essa é a transição que eu uso nas minhas lives, por exemplo. Então vem algo que vai cobrir a tela inteira e aí enquanto tá coberto, enquanto a imagem está toda coberta, a gente troca a imagem, então a imagem 1 sai e entra a imagem 2. E aí quando a imagem sai, que faz essa separação, já está a imagem 2 ali. E aí tem outros tipos que você pode usar, como eu falei de B-roll também. Então se estou fazendo, por exemplo, uma lista de produtos, e aí eu estou falando sobre um produto específico, eu quero transitar para o produto seguinte, eu boto a imagem, um videozinho que eu fiz, um B-roll que eu fiz desse produto,
para entrar quando eu estiver terminando de falar do produto anterior. E aí, de novo, a música aumenta, aparece o produto por alguns segundos, depois a música diminui e eu começo a falar. E aí a imagem do produto sai e tá eu falando sobre o segundo produto. E aí, como eu disse, tem também a transição de efeito, que é, por exemplo, o Whip Pen, que eu falei que eu uso aqui no final dos vídeos, que é esse efeito aqui, que aí tem esse desfoque de movimento lateral, que ele faz esse... E também tem um movimento que eu uso, que aqui eu uso o offset, ou o deslocamento em português, que aí ele vai movimentar de um lugar para o outro. Ele vai criar cópias, entre aspas, da imagem. Então, se eu mexer para o lado, a gente pode ver aqui, se eu tirar aqui o desfoque direcional, a gente vê aqui que se eu andar 1, 2, 3, 4, a gente tem várias imagens aqui se repetindo. Então ele cria essas cópias para dar esse movimento. Então a imagem vai estar indo para o lado. E aí eu faço isso para criar essa transição com esse efeito de Whip Pen, que é como se eu estivesse mexendo a câmera muito rápido. Então eu estou com a câmera parada aqui e aí eu mexo ela muito rápido para cá. E além disso eu tenho outros tipos de transição, como eu falei lá no início, tem o Wipe, que é fácil de confundir com o Whip, que a palavra é bem parecida. Só que esse, ele não é como se fosse a câmera mexendo. Ele é como se você estivesse cortando a imagem aos poucos. Então eu usaria o efeito Crop para pegar e puxar a minha imagem daqui para cá. E aí eu tenho esse efeito meio de PowerPoint, digamos assim, que é muito usado no Star Wars. Desde lá dos filmes antigos até os filmes mais novos, em Mandalorian também. Eles usam muito esse efeito de wipe, só que eles fazem uma coisa que eles botam um borrão no final da imagem para você não ter aquela transição seca de imagem. Então você tem um borrão para você ter uma fluidez entre a imagem 1 e a imagem 2. E além disso, você tem muitos outros efeitos que você pode usar para fazer transição. Eu futuramente vou falar especificamente de cada uma dessas categorias. Então eu vou falar especificamente sobre transição de corte, especificamente sobre transição de sobreposição, especificamente sobre transição de efeito, e trazer aqui esses 3 vídeos mostrando cortes diferentes, mostrando sobreposições diferentes, usando texto, usando B-roll, com contextos diferentes. E também as transições, fazer transições diferentes, fazer transição com whip, transição com wipe, transição com zoom in, zoom out. Vários tipos de transição que são interessantes de se saber, de ter no seu leque de opções na hora de você editar um vídeo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.